Deixa ele só voltar aí para a gente começar de novo. O primeiro é sempre assim, né, cara? Sofre mais. Até a gente... Mas vocês estão fazendo essas transmissões direto? Eu acompanhei, pô. Faz direto. Ele ontem testou também. E o Luciano comanda tudo aí. O Luciano é o nosso cara. Faz. Só não Tem um cara aqui lá da Guatemala perguntando se a gente já começou. Quantas horas deve ser na Guatemala? Umas 2 horas menos, 1 hora menos? Eu só queria comandar aqui em casa, mas é a mulher que manda, eu vou te falar. Ah, não, mas não pode conquistar tudo na vida também, né, Luciano? Tem coisa que a gente desiste. Como o cara falou no dia do meu casamento. Quer ser feliz ou ter razão, né? Olha, a mulher tá olhando para mim eu falando isso. Daqui a pouco sai um cabo de vassoura aí na cabeça Você tá do doente, cara. fica aí. Não ameaça não, você tá doente. Tá rodando, hein? Espera aí que eu vou pegar lá. Vou ver aqui, vou confirmar direitinho. Como o cara falou no dia do meu casamento. Quer ser feliz ou ter razão? Olha, saiu no ao vivo isso aí. Agora nós estamos na área. Começamos. Depois que sai um cabo de vassoura. Muito bem, Luciano, meu querido. Pode mandar bala aqui, né? Ô, Luciano, pode mandar bala? Peraí que eu vou pegar lá. Vou ver aqui, vou confirmar direitinho. Eu vou pegar lá, vou ver aqui, vou confirmar direitinho. Agora nós estamos na área. Começamos. Luciano, vamos começar? E aí, Luciano, meu querido? Beleza, pastorzão, já estamos na área. Começamos aí o Missão 4.0. Sejam muito bem-vindos, vocês que estão conosco, participando. Luciano, vamos gravar essa... Aqui, já estou gravando. Missão 4.0, Influenciar 2020, é nosso primeiro congresso virtual com foco em missão, evangelização, crescimento de igreja e o uso da internet como um campo, como uma geografia onde podemos falar sobre missão, falar do evangelho e, ao mesmo tempo, implantar uma nova forma de ser igreja. E a gente tem visto muitas manifestações no meio da internet, de grupos religiosos, cada um tentando de uma forma diferente ganhar o seu espaço, consolidar-se dentro desse espaço chamado internet, diante das várias dúvidas relacionadas ao futuro, quando vamos voltar aos cultos presenciais, e quando voltarmos aos cultos presenciais, o que de fato será presencial, porque alguns talvez não voltarão, e aquele público que foi criado na internet, um público que nunca esteve num culto presencial e que talvez nem saiba que existiu este culto presencial nesta igreja que ele conheceu pela internet. Como vamos lidar com esse público? Como vamos trazer este público para uma relação mais íntima, congregacional? Nós vamos discutir várias destas coisas aqui, mas vamos começar, como diz o bom mineiro, com o pé direito. Temos conosco aqui o Luciano, que é o nosso gestor da área de programação e tecnologia para o Influenciar. Ele é um empresário desta área e soma conosco como voluntário do time Influenciar. Luciano, seja muito bem-vindo. Deus te abençoe. Você mora em qual cidade, Luciano? Amém. Muito obrigado por participar. E vamos lá, né? Temos aí o pastor Alisson, nosso convidado aí, palestrante do dia. Bom demais. Fala a sua cidade aí para o pessoal. Opa, sou de Araguari, no Triângulo Mineiro. Ô, cidade boa. Isso aí. Nós temos pessoas de vários lugares do mundo, vários lugares do Brasil, e agora eles ficaram sabendo de Araguari. Então, Araguari, do Triângulo Mineiro para o mundo. É isso aí. Estamos juntos, né, pastor? Vamos lá. Muito obrigado, Luciano. Mundo. Luciano tem sido uma bênção para o Ministério Influenciar. Ele leu o livro Meu Talento, Meu Ministério, do pastor Jair Miranda, que vai palestrar para a gente também.
e ele, então, tem somado conosco já há 2 anos, desenvolvendo a plataforma Influenciar para que a gente tenha conteúdos para o desenvolvimento como líderes e o desenvolvimento espiritual de cada um de nós. E temos aqui um amigo, pastor Walisson, mais conhecido como Wally. Tem gente que não conhece como Walisson, o Alisson Santos, mas o pastor Walisson, ele é um pesquisador, ele tem iniciativas muito interessantes na área de missão, tem missão transcultural na sua veia, no coração. Eu acredito que ele está nesse isolamento aí, meio que passando mal, com vontade de estar lá em Guiné-Bissau. Gostou aí da rima, né? Mas ele é um pesquisador nessa área de dados, pesquisador que tem adaptado informações, dados, à necessidade do crescimento da igreja, do plantio de igrejas. Ele, melhor do que eu, vai falar o que isso significa. E, pastor Walisson, eu quero dizer que você é muito bem-vindo e temos orado por você. Este momento será muito especial para todos os participantes e certamente você vai contribuir com uma quebra paradigmática para que nós tenhamos uma igreja mais relevante, principalmente no que diz respeito à análise de dados, que é uma informação que, para grandes instituições, é o que as fizeram grande. A análise de dados, estudo de informações, tem levado instituições a campos antes desconhecidos, a explorar lugares onde elas antes não estavam, e, ao mesmo tempo, tem levado grandes instituições a consolidar a sua fidelidade quanto a clientes, quanto a pessoas que consomem os seus produtos. Como nós não somos uma empresa, como nós não temos clientes, nós usamos estes dados para o crescimento do reino de Deus, porque Deus tem os seus fiéis, e à medida que nós nos aperfeiçoamos no conhecimento, Deus vai usando o que a gente tem de conhecimento com aquilo que ele conhece para potencializar a missão. E o divino humano vai se transformando numa realidade fantástica do reino de Deus aqui neste mundo. Pastorzão, Deus te abençoe e a palavra está contigo. Opa, beleza, pessoal do Influenciar. Olha, há muito tempo eu tenho ouvido falar dessa plataforma. Pastor Marcos, um grande amigo desde o Salt, o Luciano conhecendo hoje, lá da nossa querida Araguari, já passei por aí, viu, Luciano? Aí, lugar bonito, bom, né? Muito bom. E, pessoal, muito bacana estar com vocês aqui hoje. Nessa quarentena, aquilo que nos une são essas telas, mas mais do que a tela, o propósito. O propósito faz com que as pessoas se aproximem de uma maneira que muitas vezes a geografia impede, mas o coração fica junto. E é importante a gente pensar nesse momento. Aqui hoje a gente vai tratar de um tema que não tem talvez um tanto a ver com esse momento da pandemia, do isolamento, mas muito pelo contrário de quando nós saímos à rua ou quando nós saímos nas ruas, quais oportunidades nós poderemos ver. Então, basicamente, o que a gente vai falar hoje é como esses dados, né? E lembra que o dado ele não é um número frio, o dado é um ponto que alguém passou ali, mas que registrou a sua passagem. Então, quando a gente enxerga todos esses dados como um verdadeiro panorama, lembra uma tampa de um quebra-cabeça, que você sabe a imagem quando você consegue montar, esses dados eles são mais do que importantes para você tomar uma decisão. Não para acertar uma futurologia, mas para você ser embasado em como as pessoas estão se comportando, quantos são essas pessoas e como tudo isso pode te ajudar no planejamento. Bom, todos nós temos um propósito claro e livre aqui, um propósito de servir. E dentro desse serviço, quanto mais dados nós tivermos para que o nosso serviço ele seja melhor, ele seja mais bem preparado, então acho que todos aí vão estar melhores engajados na nossa missão. Bom, aqui como que a gente começa, Marcos? A gente já compartilha a tela e já pode começar? Pode começar. Nós vamos deixar para orar no final, que à medida que o pessoal for chegando aí no final oramos todos juntos. Forte abraço para todos vocês que estão participando. Estamos com 1.000 inscritos neste projeto. Temos pessoas de vários lugares do mundo aguardando os conteúdos que teremos. E já queremos adiantar que na próxima semana nós teremos seminários aqui de missão transcultural com missionários que estão espalhados em cada um dos continentes do nosso mundo aí. Pastorzão, joga duro aí. Isso aí é muito bacana. A missão transcultural, ela arde no coração, ela faz o propósito de vida ser muito maior. Deixa só eu colocar aqui a parte da... Acho que eu tenho que primeiro compartilhar aqui.
Aqui, pronto, aí. Compartilhou a tela. Todo mundo vendo a tela aí, né? Beleza. Então, aqui, ó. Hoje a gente vai falar sobre análise de dados, tendências e crescimento de igreja. Eu vou pedir ajuda aqui para o Luciano e para o Marcos, para eles me controlarem na questão do tempo, porque a gente vai falar de alguns conceitos e alguns eles podem parecer um pouquinho difíceis. Então, para a gente não passar muito pelo tempo da teoria, eu dividi aqui o que a gente pode esperar hoje do que a gente vai ouvir aqui nesse seminário. Primeiro, a gente vai falar sobre plantio. A gente vai falar sobre plantio de igreja dentro de um termo que, para você agora que está aí de quarentena, aí, é um termo muito bacana, chamado geossociometria. Né? Acordou de manhã, pegou o computador, foi ver um seminário, o cara já aparece com uma palavra chamada geossociometria. Então, o que seria essa geossociometria? Como a gente pode utilizar esse conceito de geossociometria no plantio de igreja? Quando abrir, nós vamos ter oportunidades. A geografia da cidade, ela parece que ela não alterou, mas se você pegar os players da cidade ali, foram alterados. Algumas coisas fecharam, outras abriram, uns saíram, outros vieram. Então, essa reconfiguração, que não passa pela rua em si, mas geralmente nas calçadas, elas nos dão uma geossociometria um pouco diferente. O que nós vamos ver hoje aqui são as oportunidades que nós temos de enxergar na cidade, oportunidade de crescimento de igreja. Então, é basicamente isso. E, pessoal, desculpa ser sincero, mas se você mora numa cidade muito pequena, talvez essa palestra você vai dizer assim, poxa, mas aqui não faz tanto sentido isso. Concordo com você. Por quê? Porque geralmente quando nós moramos em cidades menores, nós temos uma disposição maior de percorrer toda a cidade para alcançar o nosso objetivo, para ir até o nosso lugar. Quando nós moramos em cidades maiores, essa oferta ela se torna múltipla, e quando a oferta é múltipla, você tem as opções, e aí vai da comodidade, vai da identificação, vai da fidelidade, vai de vários fatores. Então, nós vamos falar aqui um pouco mais dessas cidades maiores, que podem ser enxergadas de uma maneira mais plural, né? Cidades dentro de cidades, né? E aí cada um vai tentar enxergar dentro da sua realidade. Então, a gente vai falar de geossociometria no plantio com 3 variáveis. Nós vamos utilizar 3 variáveis. São muito mais variáveis que a gente pode utilizar nesse geossociometria que eu vou explicar daqui a pouco. Mas eu vou utilizar aqui hoje 3 variáveis pelo tempo. 1, população. 2, renda. E 3º, participação do ambiente social. Vou dar 3 exemplos sobre isso, certo? Então, você vai anotando aí e depois a gente vê os conceitos. E, por fim, aqui, Big Data. Eu vou apresentar uma pesquisa com Big Data. O que seria Big Data? É um volume maior de dados, onde a gente utiliza alguns algoritmos que eles conseguem fazer associações e classificações, coisas que só pelo Excel seria muito difíceis, né? E ele gera algumas árvores de decisão, especificamente esse algoritmo que eu vou mostrar. Então, nós vamos ver uma pesquisa de Big Data sobre tempo de permanência da igreja e o perfil de entrada. São os 2 momentos aqui. Aí, Marquinhos, eu vou precisar da sua ajuda. Não me deixa passar de 20 minutos aqui falando de plantio, 15, 20 minutos, e aqui para a gente, pelo menos, falar uns 10 minutinhos de Big Data, que aí eu acho que fecha o tempo aqui do seminário, né? E dá tempo. E vocês aí vão fazendo perguntas, porque a gente vai apresentando aqui e, às vezes, a gente não consegue ter um feedback de como está o rosto de todo mundo que está assistindo, se a pessoa está entendendo, se passou longe de entender, né? Então, vai fazendo as perguntas aí que, no final, a gente tenta dar uma visão melhor. Então, eu vou começar com esse conceito aqui de geossociometria de uma maneira muito simples, muito simplória. Ele é muito mais profundo que isso. Ele pode ser sobre um indivíduo, de um grupo para um indivíduo, de um grupo para um grupo, de um indivíduo para um indivíduo. Tanto faz. Ou seja, é só questão de aproximar pessoas. E o que seria essa geossociometria? É uma forma que eu meço a minha distância geográfica, social, e social aqui eu posso colocar como identificação de um perfil, pessoas que são iguais a mim, pessoas que consomem como eu, pessoas que têm uma renda parecida comigo, certo? Então, todos esses aspectos que fazem a nossa sociedade, eles são colocados como uma linha. E quanto mais próximo eu estou das pessoas, mais comum eu tenho. Lembre-se que quando a gente trata de igreja, nós geralmente tratamos de pessoas que pensam o quê? Que pensam igual, que gostam das mesmas coisas, tipo de música, tal. Tem suas diferenças, mas de alguma forma existe ali um pensamento de maior igualdade, de maior similaridade, né? Então a geossociometria é isso. É uma régua onde eu consigo ter uma visão melhor de onde eu estou, daquele grupo que eu quero alcançar.
ou o indivíduo que eu quero alcançar, seja eu como indivíduo ou eu como grupo, né? Então, população, renda e participação social. E eu coloquei aqui algo para nós pensarmos, que é o quê? Plantando sobre o asfalto. Existe um movimento, e você, com certeza, se você está nesse seminário, que você já gosta um pouco do assunto, que é o movimento da urbanização. O mundo saiu do campo, né, e foi para as cidades. As cidades hoje representam um número enorme da população mundial, né? E tem cidades, megacidades em todo o mundo. No Brasil, nós temos algumas cidades grandes, como Megalópole, ou cidade, uma metrópole mesmo. Nós temos um referencial maior como São Paulo, lá que tem quase 22 milhões de habitantes na grande São Paulo, que engloba 35 municípios, né? E essas cidades, elas são conhecidas, quando você usa o Google Maps, é muito bacana, porque quando você põe o Google Maps voltado para São Paulo, mesmo que seja de muito alto, você vê uma faixa de asfalto. Você não vê uma faixa de terra no meio do asfalto, você só vê asfalto. E o nosso desafio hoje é plantar igrejas no asfalto. Porque nós pensamos assim, São Paulo tem igreja? Não, São Paulo tem muita igreja, de todos os tipos. Se você pensar na cidade de São Paulo, tem mais de 12 mil igrejas, essas registradas. Se você for pensar no número de igrejas que nasce na garagem de alguém, um pastor aí, XY de uma denominação abre, tal, esse número é muito maior. Mas a gente está falando de 12 mil igrejas numa cidade. Então, quando olha, parece que não há mais espaço, mas muito pelo contrário. O espaço ele não é dado pela diferença de geografia entre uma igreja e outra, mas sim pelo número de pessoas que existem ali. Então, nosso desafio é olhar para as cidades que nós achamos que já estão sendo atendidas, as cidades que digamos, já saturou de igreja, e fazermos uma verificação se não há espaço para que, dentro desse espaço da cidade, mas no asfalto, possa ser plantada uma igreja. Vou começar contando um caso emblemático. Eu gosto muito de começar pensando sobre isso, porque quebra alguns paradigmas que nós temos de olhar e já julgar. Não julgar no sentido de certo ou errado, não é isso, mas de já colocar numa embalagem e dizer é isso. Começo com esse exemplo aqui. Esse exemplo é muito conhecido. Essa aqui é uma foto de uma parte da cidade de São Paulo, região sul da cidade de São Paulo. E aqui nós temos uma foto que meio representou a desigualdade do Brasil por muitos anos, né? Quem conhece a região vai entender. De um lado, aqui do meu lado direito, tem um condomínio de luxo de São Paulo, e do lado esquerdo nós temos uma comunidade de São Paulo. Esses dois mundos, eles são divididos apenas por um muro, na mesma avenida, que é essa avenida aqui. Vou passar o mouse aqui para você dar uma olhada. Então, quando nós temos esses dois mundos, um de frente com o outro, um compartilhando o mesmo espaço que o outro, eu levo você à reflexão. Se você fosse chamado a plantar uma igreja aí, você tivesse que plantar essa igreja mais ou menos aqui, assim, de frente com esses dois mundos, o que você faria? Quem você atingiria? Quem você gostaria de ser o seu público de começo? Bom, alguém pode até pensar assim, não, mas a gente planta uma igreja aqui e quem vier, vem. Está tudo certo, pode ser também. Mas trabalhar com foco pode te trazer um melhor direcionamento e talvez um crescimento mais sustentável com o menor tempo possível de trabalho, né? Então, ou seja, se eu direciono, se eu focalizo, se eu identifico, se eu consigo me comunicar com um perfil, porque são mundos diferentes. Isso não tem que ver só com dinheiro, isso tem que ver com a forma de enxergar o mundo, isso tem que ver com a forma de entender as coisas, isso muitas vezes tem que ver até mesmo com a forma de expressar a sua religiosidade. Então, eu fico pensando o seguinte, se eu fosse chamado e a minha missão fosse plantar uma igreja aqui nessa avenida, justamente nesse lugar, entre esses dois mundos, o que eu faria? Antes de você pensar se você trabalharia com A ou com B, eu vou te levar aqui a nós refletirmos um pouquinho sobre o que é esse A e o que é esse B, para não entregar só num pacote. Primeiro, o movimento de crescimento de igreja ele tem deixado uma pergunta para trás. A pergunta geralmente era quantos? Então, quando se pensava em plantar uma igreja, perguntava quantos? Quantas pessoas? Aonde tem gente, então é ali. Então, o número de pessoas ele era meio que motivador para isso. De certa forma, isso é verdade, mas hoje o quantos ele já não é tão mais importante do que o como. Como essas pessoas vivem. Porque se eu sei como essas pessoas vivem, se eu sei o que elas consomem, se eu sei como elas andam, se locomovem na cidade,
como é a mobilidade dessas pessoas, como é o consumo dessas pessoas, eu tenho muito mais informações específicas e valiosas para não responder só quanto, mas como. Porque como geralmente me responde uma outra pergunta importante, que é quem? Quem são essas pessoas? Então, esse choque entre saber quantos são, mas como vivem e quem são, esse choque dessas perguntas, ele gera um conhecimento muito importante para mim. Eu vou voltar naquele exemplo. Esse mapa que você está vendo aqui é essa mesma geografia. Deu para compreender aí, né? Então, esse mapa que eu estou mostrando aqui, e todos os mapas que eu mostrarei dessa região por enquanto, ele é dessa geografia. Aqui nós temos uma comunidade de São Paulo, que representa... Pessoal, eu estou na casa eu estou aqui no interior, e aqui no interior a gente tem vários cachorros na casa da minha mãe. Eu moro em São Paulo, mas estou aqui em Marília, então vocês vão ouvir a Sky participando. Depois eu trago a Sky aqui para vocês verem que é uma fera, entendeu? Uma fera muito grande. Então, mas vamos continuar aqui. Se a Sky latir de novo, é a participação dela. Então, pessoal, aqui eu estou mostrando para vocês a mesma geografia dessa foto. Porém, aqui a gente está observando dados. Aqui são dados no mapa, certo? E o que eu queria que você observasse aqui? Lógico, essa comunidade ela tem muita gente. É uma densidade demográfica muito grande. Pessoas apinhadas em um curto pedaço de terra, que são essa partezinha aqui. Ó. Então, se a gente pegasse a ideia daquela foto, aqueles prédios estariam aqui. E aqui nós temos duas regiões de São Paulo. A primeira é um bairro de classe média. Segundo, essa comunidade. Esses quadradinhos que você está vendo aí são setores censitários, que é a menor divisão geográfica que o IBGE divide um território quando ele faz o censo. E aqui, está meio complicado agora, mas você vai entender. Aqui você tem uma legenda, ou seja, nos lugares em vermelho, nos quadradinhos em vermelho, moram entre 2.000 a 3.000 pessoas no quadrado, em cada quadradinho desse. O amarelo mora entre 60 pessoas a 1.100 pessoas. Então, você vê aqui. Vamos analisar. O amarelo, cada quadradinho amarelo desse, aqui é um, aqui é outro, aqui é outro, outro. Mora entre 60 e 1.000 pessoas. Geralmente é bem acima de 300, certo? Então, seria essa aqui a divisão. Aqui não. Aqui nós temos entre 2.000 a 3.000 pessoas. O que a gente tem aqui? Nessa comunidade de São Paulo, nós temos aproximadamente 60.000 pessoas morando nesse território aqui. Ó. Você pode pegar entre um laranjado e esse último laranjado aqui. Dá para ver o mouse quando eu mexo na tela, Luciano? Dá para ver? Dá para ver. Então, aqui, ó, essa comunidade, se eu pegar aqui, ó, desse vermelho até essa parte laranjada, todo esse quadrado aqui, nós temos entre 50 a 60.000 pessoas morando. Quanto de terra? 2 quilômetros quadrados, não mais que isso. Então, é muita gente. Já nessa região aqui, eu também tenho 50.000 pessoas morando. Só que aqui eu tenho um espaço muito maior. E o que é interessante? Quando a gente vai para a literatura, para você ter o mínimo de relevância, de eficácia em uma comunidade, você tem que atingir a marca de pelo menos 0,74% de representatividade, ou seja, seria um da sua igreja para cada 135 moradores. Ou seja, eu estou aqui com uma população de 60.000 pessoas. Vou mostrar isso para você em outro dado. Ó. Dá uma olhada aqui, vamos ver. Aqui, ó. Deixa eu abaixar aqui. É isso aqui que eu queria mostrar. Esse aqui. Essas duas comunidades estão sendo representadas aqui. Ó. Aqui, a população de cada uma. Então, você tem uma pequena população maior naquela área dos prédios, e você tem uma área maior, né? E você tem uma diferença socioeconômica maior também, porque aqui, quanto mais verde, as pessoas têm mais dinheiro, quanto menos verde, as pessoas pertencem a uma classe social menos favorecida financeiramente. Então, é isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Aqui a gente tem muita gente em pouco espaço, você tem em menos de
2 km², quase 60 mil pessoas, e no outro você tem, em 6,3 km², 40 mil pessoas. Seriam essas as diferenças desses dois bairros. Mas o que é importante nós analisarmos aqui? As oportunidades. Por quê? Hoje, na cidade, tem uma igreja aqui, uma igreja adventista nós temos aqui. E em todas essas outras aqui são igrejas, esses pontinhos em cinza, são igrejas também. Lembre-se, eu disse para vocês que para você ter uma representatividade em uma comunidade, vou colocar aqui como adventista, um adventista para cada 135 não adventistas, certo? Então, se você fizer uma conta rápida, nessa comunidade onde nós temos 60 mil pessoas, para você ter uma representatividade mínima, quantos membros nós precisamos ter, não na igreja, morando ali? Quantos são? Aí você faz a conta. Conta simples, você pode pegar aí os 60 mil, que é a população, divide por 135, dá 440, a gente pode arredondar para 450. Ou seja, para eu dizer que eu alcancei aquele território, eu teria que ter 450 membros ali. Quando eu vou no número de membros daquela igreja, tem 196. Então, ou seja, existe uma igreja, mas existe tanta população ali que aquela igreja ela não se torna representativa naquela população. Agora, quando eu mostrei essa foto, você, pensando em plantio de igreja, você pensou assim, bom, se eu fosse plantar uma igreja nessa foto, eu poderia trabalhar com a população da comunidade, porque geralmente eles são mais abertos, mais receptivos. Ótimo, o raciocínio é bom. Mas, por números, essa comunidade aqui, nessa comunidade, nós não temos uma representatividade efetiva, porque nós temos 200 membros e nós temos 60 mil pessoas, ou seja, o número de membros teria que ser, no mínimo, o dobro, para dizer que alcançou. Já nessa comunidade do bairro, já nesse bairro, que é um bairro de classe média, nós temos uma igreja de 400 membros, 500 membros, porém nós temos 40 mil pessoas, ou seja, nós temos uma marca maior de membros nesse bairro do que na comunidade. Na minha cabeça, se eu pensasse, poderia dizer assim, poxa, mas naquela comunidade já tem uma igreja. Tem uma igreja, de fato tem igreja, só que não tem representatividade. Ou seja, eu tenho aqui o quê? Oportunidade de plantio. Tem oportunidade porque o número da igreja tem que ser maior, ou seja, as pessoas, essa igreja pode crescer, e não só crescer, ela pode multiplicar, por isso a necessidade de plantio. Isso é uma coisa que pouco nós entendemos, porque se vemos uma igreja num lugar, num bairro, nós pensamos, não, aquele bairro já está alcançado, nós vamos para o próximo. E não funciona assim. Por quê? Porque as pessoas se locomovem na cidade, se locomovendo na cidade, alguns bairros se tornam centrais. Então, naquele bairro, as pessoas buscam as coisas ali. E então, as pessoas buscam até mesmo ir à igreja ali. Mas não significa que aonde elas moram foi alcançado. Por quê? Porque o vizinho dela talvez não vá naquela igreja, assim como ela tem essa disposição de ir. Por isso, a necessidade do plantio. Mais para frente, eu quero mostrar um pouquinho sobre igrejas menores, o potencial das igrejas menores. Aqui nós temos o mesmo mapa. Aqui eu estou falando sobre renda, financeiro. E por que renda e financeiro? Quando nós falamos sobre plantio de igreja, duas variáveis são primordiais. População, como a gente falou ali. Então, tem gente? Tem. Daqui a pouco eu vou mostrar como a gente pode ver alguns lugares onde tem muita gente. Me fala do tempo aí, Marcos. Se eu estiver passando do tempo, você me fala aí, pode adiantar aqui. Aqui nós temos a marcação de renda. Toda essa faixa vermelha, que é a mesma comunidade, as pessoas ganham entre um salário mínimo e 5 mil reais por domicílio, né? Essa é a renda no domicílio. Já na parte verde, a gente tem um pessoal diferente, o pessoal que ganha aí acima dos 15 mil, chegando até 70 mil. Poxa, é muito dinheiro, né? Se você pensar. Então, se a gente fosse analisar a questão de renda, a gente poderia dizer assim, poxa, mas o pessoal da esquerda tem dinheiro, o pessoal da direita não tem dinheiro. Não funciona assim. Agora eu quero mostrar para você talvez uma surpresa aqui. Se a gente passa o slide aqui, a gente não está falando de renda, quanto ganha. A gente está falando de quanto põe dinheiro, de quanto gasta dinheiro. E aí, sabe o que a gente vê? Em uma comunidade, o potencial de gasto, o potencial estimado de gasto, ele é muito alto. Ou seja, muitos ganhando pouco aqui gastam mais do que poucos ganhando muito aqui. E por que é importante a gente ver isso? Será que a gente está olhando isso para dizer o seguinte, será que essas pessoas vão ter dízimo para devolver? Não, não funciona assim. Só que funciona da seguinte forma. Aonde existe oportunidade e as pessoas estão ganhando para se sustentar, onde existe estabilidade,
as pessoas tendem a investir em ficar por ali, comprar uma casa, construir, aumentar, estabelecer a família. E é isso que a igreja procura, que é o quê? Pessoas que vão ficar por ali, porque a igreja não pode ser rotativa, as pessoas não podem ser rotativas no lugar onde a igreja está. Então, aonde eu tenho um crescimento sólido de pessoas, isso vem acompanhado pela estabilidade do emprego, isso vem acompanhado pela estabilidade financeira. Se não estabilidade do emprego, né, eu tenho a minha vaga de emprego, não vou sair, não. Mas dentro das coisas que eu sei fazer, dos meus objetivos como trabalho, se eu sair, eu tenho empresa A, empresa B, opção C, opção D. Ou seja, se eu participo de uma economia pujante num lugar, eu tendo a ficar por ali. Não é difícil você pensar em algumas cidades quando abre um bairro novo. Então, o que funciona, né? Abrir um bairro novo, cidades planejadas. São Paulo, isso não acontece. São Paulo as invasões depois vão se tornando comunidades vão se tornando bairro. É diferente o fluxo. Mas se você pegar cidades crescentes, pegar um modelo, por exemplo, do interior do Mato Grosso, que cresce muito, né? Então, a prefeitura vai lá e faz um loteamento, né? Primeiro vem as primeiras casas, que geralmente são construções iguais. Aí depois as pessoas vão melhorando e vão ficando, ou seja, as pessoas vão ficando ali porque ali existe oportunidade, as pessoas vão trabalhando na cidade, vão ganhando e tal. Então, ou seja, quando nós temos essa configuração aqui de pessoas que muitos, mesmo ganhando pouco, fazem um consumo grande, são pessoas que estão estabelecidas. Isso é importante, isso é muito importante. Então, eu digo para você que existe oportunidade de plantio aqui, aonde já existe igreja. Tanto existe oportunidade de plantio aqui, que é o número de igrejas, que também é um outro fator que a gente pode observar muito bem nessa geossociometria. Primeiro, eu tenho população. Se eu tenho um número X de população, então o plantio é indicado. Segundo, as pessoas que estão ali, elas estão se consolidando porque têm renda, elas trabalham, existe ali uma solidificação naquela população que está crescendo, né? E as coisas assim vão acontecendo. E, por fim, se existem também algumas outras igrejas ali. Muitos pensam em inedetismo, né? Então, ou seja, ali não tem nenhuma igreja, então eu vou ser o primeiro. Às vezes não funciona assim. Por quê? Porque essas igrejas que geralmente elas são congregacionais, elas tendem a ter um crescimento muito mais rápido, porque as pessoas elas conseguem se dedicar de uma maneira mais dinâmica ao crescimento da igreja dela, puxando para si, né? Então, se nós temos população, se nós temos renda, se nós temos já algumas igrejas próximas, com certeza ali é um lugar indicado para plantio de igreja. Marquinhos, deu para mais ou menos? Ficou muito abstrato? Pastor, pela interação que eu estou vendo do pessoal, o pessoal está curtindo muito, está ao ponto. Até agora deu para a gente entender bem alguns fenômenos sociais que precisam ser observados e, ao mesmo tempo, algumas questões que nós precisamos, como igreja, selecionar, registrar para colocar isso dentro de um planejamento estratégico para que a gente plante igrejas pensando em pessoas e não necessariamente, não somente em lugares ou necessariamente em questões materiais. Uma pergunta que foi feita aqui já nesse bloco, e eu gostaria de apresentar para você. Pessoal, essa aqui é a Asha, ela acordou agora, então ela veio aqui. Mostra aí para o pessoal. Aparece aqui, Asha. Ela acordou agora, ela veio treinar o boxe dela, então ela pediu para pôr a luz. Um abraço para você, viu? Desculpa, pessoal. Então, eles falaram aqui o seguinte: as igrejas adventistas elas têm uma estrutura muito, muito padrão. Parece que em qualquer lugar do mundo onde você for, você vai saber que aquela é uma igreja adventista, tanto pela estrutura física quanto por aquilo que acontece, até mesmo quanto à missão. Nesse aspecto aí, e dentro do que a pandemia nos impõe agora, o que você acha que nós podemos fazer dentro do que você apresentou aí, para que nós não fiquemos tão presos a plantio de igreja em termos de forma, mas usemos outras formas, outras ideias sobre plantio de igreja? O que eu quero dizer é aquela questão assim, olha, se nós não tivermos lá um prédio assim, ou um galpão assado para a gente alugar e levar para lá os irmãos que nós tiramos da igreja A, nós não temos condições de plantar. Se a gente não tiver o dinheiro do aluguel,
se a associação não mandar o dinheiro do aluguel, nós não temos condições de plantar. Como pensar em plantio de igreja sem estar tão submisso ao recurso financeiro ou mesmo à vontade da instituição? Só queria voltar numa coisa aí. Eu estou analisando dados friamente aqui. Então, lógico que a análise de dados ela compreende uma parte do plantio, a outra é o chamado da pessoa, a outra é a importância que se dá à figura, né, da pessoa que é resgatada, que é buscada, da comunidade que é alcançada. Aqui eu estou tratando basicamente só de dados frios. Por quê? Porque muitas vezes a ênfase é só dada do outro lado. E só a paixão sem o conhecimento, ela também pode causar percalços. Então, eu acredito aqui que eu estou tratando com os dados frios porque eu gostaria que as pessoas olhassem para as grandes cidades como oportunidade de plantio. Sempre como oportunidade de plantio. Porque senão a gente pensa assim, tem a igrejinha A que está lá fazendo o papel dela. Não, ela não consegue fazer o papel dela, porque ela não tem força suficiente sobre a população. Vou dar um dado aqui. A população do estado de São Paulo cresce a taxa de 3,56%. Né? Agora, qual igreja consegue uma taxa de crescimento líquido desse tamanho? Ou seja, a gente tem um inchamento da população e, ao mesmo tempo, a gente tem esse mesmo crescimento da igreja? Não. Então, ou seja, os dados eles também me mostram que, muitas vezes, a minha efetividade ela não é tão grande quanto aquilo que eu acredito. Por isso é necessário observar. Agora, quando você fala nessa questão de pandemia, eu acredito que essa pandemia ela vai poder trazer algumas oportunidades para plantio, que é o quê? Primeiro, barateamento das zonas imobiliárias, que estavam já inflacionadas. Né? Também acredito que com a possibilidade das pessoas se flexionarem essa questão de estar na igreja, né? Então agora a forma talvez não seja, já não vai ser assim tão pesada, né? A questão do templo, a própria arquitetura do templo, ou seja, vai ser algo mais flexível para as pessoas conseguirem encontrar um lugar de culto, né? Isso pode ser em ambientes até mesmo muitas vezes externos. Então, fora do Brasil, isso já é conhecido já muito, de que existe compartilhamento de ambientes para que a igreja funcione em algum lugar como esse. Eu penso que dessa forma mas de alguma forma, quando a gente não, e aqui, desculpa ser tão direto, quando a gente não romantiza tanto o plantio, nós estamos falando de a abertura de um espaço, de um local. Né? Então, essa abertura desse espaço e desse local, ela tem que ser de alguma maneira bem planejada, para que seja um espaço viável economicamente, que seja um espaço atrativo para as pessoas que não conhecem, porque quando nós falamos de igreja dentro do nosso conceito, eu não sei se muitas vezes a pessoa que nós queremos alcançar, ela entende esse conceito num primeiro momento. E se eu talvez não conseguir trazer para ela num primeiro momento aquilo que ela espera, talvez ela nunca esteja comigo para aprender aquilo que eu sei do conceito de igreja. Então, essa questão ela sempre vai ser um ponto de tensão entre aquilo que eu quero e aquilo que eu posso, basicamente na questão de finanças, né? Mas aqui eu estou analisando a questão de dados. Quando plantar uma igreja? Quando você vê que ali existe um bairro pujante de crescimento de pessoas e sem se importar com qual proximidade existe com outra igreja, fazendo uma conta simples. Pega a população do bairro, divide pelo número de... Aqui, daqui a pouco tem uma charadinha que é o seguinte, o número de membros da igreja não é o número de habitantes do bairro adventista. Então, isso também pesa. Por quê? Porque, às vezes, eu tenho uma igreja que está ali há muito tempo, as pessoas do bairro foram embora, as pessoas que habitam o bairro hoje não são daquela igreja, as pessoas vêm de outro bairro para aquela igreja frequentar, mas não tem comunicação com aquele bairro. E aí, como que a gente faz? Então, eu tenho que fazer essa verificação sempre, senão eu me distancio muito daquela sociedade que eu digo que eu gostaria de alcançar. E aí não faz sentido. Fantástico. Próximo passo nosso aí, qual que vai ser a temática sequente? Se você me permitir, eu vou mostrar uns dados aí dos vocês. Pode ser? Vamos lá. Dados de BH. Eu peguei Belo Horizonte, porque uma vez nós fizemos algo parecido, né? Então, estou usando aqui os dados de Belo Horizonte, porque nós pensarmos Belo Horizonte, eu não conheço a fundo a cidade, mas as informações que eu tenho é uma cidade que tem um número sem igual de igrejas. É ou não é, Marcos? Exatamente. Eu quero aproveitar esta parte agora e dizer para as pessoas que têm nos acompanhado, nós temos aqui o pessoal lá do Paraguai, pastor Márcio está lá no Paraguai assistindo a gente, pastor André na Guatemala, tem um pessoal, bastante gente do norte do país aí acompanhando a gente. Nesse momento agora nós temos 200 pessoas conectadas com a gente aqui.
Então, é um Olha, que grupo bacana. bacana, é um grupo bem representativo, temos vários pastores conosco que estão buscando essas informações para aperfeiçoar o exercício da prática pastoral, principalmente no que diz respeito à missão. Todos são muito bem-vindos, que bom que estamos juntos logo cedo. Estas informações que estão sendo passadas, o interessante é pensar os princípios por trás destas informações e adaptar esses princípios às informações que cada um tem na região onde está, porque são princípios. E preste bastante atenção no que o pastor vai apresentar agora, trabalhando os princípios, porque eles são adequados. Só a mudança de números, praticamente, a mudança, né, de geografias, e você consegue instalar aí os próprios princípios que ele está apresentando aqui. Vamos lá, pastor. Então, a ideia aqui é você pegar o seguinte, às vezes, quando nós medimos o crescimento nosso por nós mesmos, pode dar uma impressão não exata de qual tamanho nós temos. Pastor, Então, isso é fantástico. Desculpa te cortar aí, fala aí. porque a primeira vez que eu vi você falar isso quebrou paradigmas que eu vinha fixado neles por não refletir sobre eles. Então, quando a gente não reflete sobre eles, a gente reproduz. Então, eu vinha reproduzindo a ideia de que a igreja é grande pela quantidade de pessoas registradas em sua secretaria. Só que quando você apresentou este paradigma de ampliar a ideia de grandeza, observando onde nós não estamos, eu passei a perceber que nós ainda temos muito a caminhar. E é esta a proposta da gente com este conteúdo deste congresso, saber o quanto temos ainda para caminhar e como caminharmos. E caminharmos na direção não apenas de buscar aquela ovelha que estava no aprisco e saiu, mas buscar aquela ovelha que nunca foi parte desse aprisco. Então, Sim. A gente tem essa dinâmica, essa dimensão de atuação. E muitas vezes a gente já estabelecido em um lugar e já tendo alcançado algum tamanho sobre aquela população, esquece de ver como a população se comporta, né, pela história. E é muito interessante que a cidade não é tão dinâmica quanto a vida de todas as pessoas. Então, é importante essa verificação a todo momento em quem eu sou perante a comunidade que eu quero atingir. E isso, os números, eles são muito eficazes para dizer se você avança ou se você, na verdade, retrocede, mesmo crescendo para você. E isso é importante. Para você está crescendo mesmo. Mas, em comparação àquele seu objetivo, retrocesso. Então, eu acho que isso é importante. Aqui eu estou usando os dados, não de toda a grande Belo Horizonte, mas de uma parte, basicamente, toda essa geografia aqui que foi possível desenhar, e a gente estaria falando aqui de uma população de 4.747.000 pessoas. De onde o pessoal consegue extrair parte desses dados? Quais? Na hora das perguntas, eu quero mostrar um site que é possível usar. Pode ser? Beleza. Mas eu já te adianto, se você quiser, hoje, eu até testei um pouquinho antes da gente entrar online, uma plataforma que eu usava. Essa plataforma aqui ela é paga, mas uma plataforma que eu usava antes, que é gratuita, hoje você consegue extrair os dados de todos os bairros, que o IBGE tem registrado no Brasil. Então, onde você estiver, pode baixar lá, procura pela sua cidade, você baixa, você já sabe o número de bairros. Os bairros mais conhecidos da sua cidade, eles podem estar até mesmo na Wikipedia já. Ou se pesquisar pelo Google, você vai até mesmo ali um resumo, uma história. Hoje, esses dados eles são mais fáceis. Uma outra coisa muito interessante, se você quiser saber por densidade demográfica, é uma questão de observação, não é exata, mas é importante, é o Google Maps. Abra o Google Maps na sua tela e é interessante você se referenciar geograficamente, né? Acha um ponto da cidade ali onde você pode marcar, essa é a praça, essa aqui é a igreja central da cidade, não sei, você marca lá. E daí, dali, você começa a ver aonde você enxerga mais prédios, menos prédios. Porque onde há maior verticalização, mais pessoas moram em um espaço menor. Segunda forma, mesmo que seja pelo olhômetro, você veja as casas mais ajustadas, mais juntinhas, ruas menores, porque você vê que as pessoas vão se apinhando, né? E onde não há muita ordenação, ordenação urbana, né? As ruas elas não são aquelas retas infinitas. Uma cidade muito, muito, muito comum
para pensar nisso é Campo Grande, que é justamente o contrário, né? São ruas que cortam paralelas, né? Então, assim, é uma cidade muito mais espalhada, uma cidade populosa, mas bem mais espalhada. Então, a densidade demográfica ela se torna menor. Você pode observar de diversas formas, mas eu vou mostrar depois esse site do IBGE. Mas aqui o que eu destaco, essa população é uma população muito grande. A gente está falando de uma cidade com mais de 4 milhões de pessoas. Tem estados no Brasil que não tem essa população. E é uma cidade com muitas igrejas. Mas será que cabe mais igrejas em Belo Horizonte? Essa é uma pergunta que a gente pode fazer. Fazendo essa pergunta, a gente chega aqui a alguns dados. Aqui eu puxei alguns dados da Igreja Adventista, e essa aqui são as igrejas adventistas na cidade de Belo Horizonte. É bastante igreja? Não são muitas igrejas, são 173 igrejas nesse mapa que nós delimitamos aqui. População de 4.747.817 pessoas. Agora a gente vai aos membros. Se a gente somar o número de membros dessas igrejas, a gente tem 18.762, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende do tempo da informação, é isso aí. Se nós fizermos a conta de um membro para 135 não membros, a gente tem um resultado diferente aqui, porque em Belo Horizonte, o número seria de um adventista para cada 253 não adventistas. Ou seja, se nós adequássemos, agora é uma questão de hipótese, né? Se nós adequássemos o tamanho da população dessa grande BH com a necessidade de representatividade da porcentagem que eu disse, de 0,74 ou de 1 para 135, nós sairíamos do número de 18 mil para o número de 35 mil. Ou seja, a gente estaria quase que dobrando, né? E dobrando, é impossível você pensar no número que duplicasse os membros, mas que não aumentasse o número de igrejas. Não é viável. Então, existe espaço para as igrejas. E agora, onde buscar esse espaço geográfico? Aqui eu estou mostrando, e pessoal, na minha cabeça faz muito sentido quando eu mostrar população, eu falar sobre amarelo e vermelho, que mais gente, né, mais calor, é o chamado mapa de calor, e amarelo, menos calor. Então, quando você vê amarelo e vermelho, pense na população, amarelo, vermelho e laranjado aqui. E quando eu falar de renda, vou pensar em mais verde ou menos verde, certo? Então, são esses mapas aqui. Aqui eu estou usando uma escala de população. Então, em cada quadradinho desse, em vermelho, nós temos entre 1.400 pessoas a 2.800 pessoas morando. No laranjado, entre 1.000 e 1.400. E no amarelo, aí, pensando sempre acima de 300, mas o número aqui marca 1, né? De 300 a 1.000 pessoas. Agora, vamos pensar na cidade. Eu queria que você observasse, nesse primeiro momento aqui, e fizéssemos algumas contas. Coisas simples. Vamos lá. Essa região aqui, eu não conheço BH a fundo, já estive algumas vezes, mas não conheço a fundo a cidade. Mas pensando nessa partezinha aqui, o mapa sempre é o mesmo, tá, pessoal? Não se preocupa que o mapa não muda. O que muda é só o enfoque da informação. Então, vamos pensar nessa região aqui. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 setores censitários que, no mínimo, moram 1.000 pessoas. Então, aqui a gente já tem uma população de 5.000. Mas o mesmo local, a poucos metros, a gente tem mais 1, 2, 3, 4, mais 4 setores censitários que moram, no mínimo, aí, pelo menos, mais 2.000 pessoas em cada uma deles. Então, a gente tem 8.000 com mais 5.000, 13.000 pessoas. Agora, indica o mapa ali que não tem igreja ali naquela região. Mas se a gente pegar 13.000 pessoas e colocar essas 13.000 pessoas pelos 135 de representatividade, aí a gente chega a uma possível igreja, de 100 membros. Ou seja, uma igreja de 100 membros hoje já é uma igreja que tem uma membresia considerável. É uma igreja boa de 100 membros nessa região aqui. Então, ou seja, nós podemos olhar para a cidade e enxergar nos dados oportunidades. Agora, depois é uma questão de adequação. Será que existe um lugar propício ali? Será que existe membresia ali? Essas são perguntas posteriores, mas que, por sinal, elas já nos dão um indicativo de que é possível nós termos ali um sucesso em plantio. Por quê? Porque existe a população.
essa população ela é crescente. A população ela se divide em duas áreas, menos populosa e mais populosa, mas ainda assim com uma população boa nessa área, e nós estaríamos falando desse espaço aqui. Aqui eu teria dificuldade de dizer onde fica certinho, a gente teria que ver pelo mapa. Mas é só para você entender o raciocínio que você pode fazer esse raciocínio aí na sua região. Para não tomar muito tempo, eu queria fazer uma outra reflexão aqui, que é sobre o público que nós atingimos. Então, eu vou passar 3 mapas na tela, e eu queria que você observasse e centralizasse o seu foco aí nos pontos em verde, onde são as nossas igrejas. Por quê? Eu dividi esse mapa agora numa questão de renda, não de população. Esse aqui é população. Agora de renda. Por quê? Os verdes, os pontinhos verdes aí, são pessoas de classe média alta para cima. O azul, vamos pensar assim numa classe B, B1, B2, né? Aqui trabalhador, a gente está falando aí numa renda domiciliar de 5 mil a 10 mil pessoas. E amarelo, de 2 mil a 5 mil pessoas, beleza? Então, o que você vai perceber? Eu já te dou a dica do que eu queria que você focalizasse. Que eu vou passando e as nossas igrejas elas vão ficando em uma população específica. E, ao mesmo tempo que vai ficando uma população específica, vai sendo pintada uma outra parte, que talvez seja a parte que nós menos estamos atingindo, mas não quer dizer que não tenha oportunidade ali também. Pode ser mais difícil. Aqui eu estou falando do trabalho com classes mais elitizadas. Pode ser difícil, mas ainda assim é possível. Por quê? Porque existe população suficiente para que e seja consolidado ali plantio de igreja. Então, observa comigo, eu vou passar e você vai analisar. Lembra, verde, classe média para cima, azul, pensar aí na média populacional, né? Não da classe média, mas da média populacional, trabalhador, né? 5 mil a 10 mil de renda domiciliar, não por habitante, mas domiciliar, e de 2 mil a 5 mil, a gente pode até baixar um pouquinho aí, o pessoal aí que tem mais uma renda um pouco menor. Então, dá uma observada para mim. E você vê aí que o pessoal de BH eles estão com dinheiro no bolso, né? Porque a maior parte da cidade aí tem dinheiro. Não sei se acontece na casa do pastor Marcos, né? E não sei se também em Araguari o pessoal segue também isso aí, mas o pessoal em BH tem dinheiro. Então, cidadezinha boa. Quem sabe se a gente puder mudar para lá, melhora até a nossa situação. Vamos pensar aqui, então. Ó. Dá uma olhada comigo. Eu vou passar as 3 telas. Na primeira tela, estou falando da população mais desfavorecida, a população mais pobre. Você vê que muitas quase tocam a igreja, mas não tem igreja. Não é por aí. Agora, aqui sim. A maior parte das nossas igrejas está nessa população. Agora aqui, já saiu um pouco. E agora aqui no final, nós temos quase 1 ou 2 igrejas que tocam essa população. Deu para ficar claro o raciocínio, Marquinhos, aí? Repete aí, porque como eu já conheço o mapa, esses mapas eu entendi bem, mas talvez possa ficar um pouco de dúvida do pessoal. Acho que a sua própria pergunta já diz que você está em dúvida, se o pessoal entendeu. Eu queria que você observasse aqui a localização das igrejas. As igrejas não mudam, as igrejas elas estão estáticas, no mesmo lugar. O que vai mudar é a cor da renda nominal de cada domicílio nessas áreas, que estão divididas em amarelo, azul e verde. O verde, classe média alta, classe média e classe média alta, para cima, pessoal com dinheiro. Azul, classe mais trabalhadora, B1, B2 ali, pessoal trabalha, tem uma certa estabilidade financeira, né? E o amarelo e o vermelho, classes menos favorecidas. O que eu gostaria de mostrar com isso aqui é que muitas vezes nós estamos focados na maior parte da população, lógico, mas que por si só falta um pouco de olhar para o plantio em oportunidades de se comunicar com outras classes sociais, como, por exemplo, classe média e classe média alta. Você vai ver que o mapa vai passando, as cores vão sendo pintadas, conforme a legenda ali do lado, as igrejas ficam no mesmo lugar, mas as cores vão se afastando das igrejas quanto mais alto for a renda das pessoas. Acho que agora ficou mais claro. Ficou claro. Então, vamos lá, aqui. Aqui, população mais pobre da cidade, população mais carente. Aqui,
a renda está entre 2.000 e 5.000. Você vê que a maior parte das igrejas estão justamente focadas, estão focadas não, mas elas estão referenciadas no meio dessa população, e com certeza é a maior população da cidade. Mas a gente aqui, para ver aqui o que está, talvez, pendendo para o outro lado, né? Então, aqui você vê que os azuis eles já não estão embaixo das igrejas, eles já estão um pouco mais longe, ou seja, é mais difícil comunicar com essa população. E aqui, então, é mais difícil ainda se comunicar com essa população. Então, esse exercício que a gente pode fazer. Aqui a gente tem o mapa Pastor, completo. Por exemplo, essa dificuldade de comunicação, isso é legal esse termo, talvez se dê um dos motivos por nós tentarmos nos comunicar com todos os grupos sociais usando a mesma linguagem, usando a mesma forma do conteúdo, seja ele relacional ou seja ele na forma da pregação. O que você me diz sobre isso? Por exemplo, eu quero plantar igreja, prédio, colocar o prédiozinho lá numa população de baixa renda, onde eu alugo um galpão, onde antes era um bar, ou onde antes era uma mercearia, e aí eu coloco ali, beleza, legal, coloco sob nova direção, aquele espaço lá. O pessoal vai conhecer, vai passar por ali, beleza, legal, a igreja plantada. E aí, o paradigma equivocado de chegar num bairro de alta renda e querer fazer a mesma coisa. Primeiro, eu não vou encontrar lá um bar para substituir por uma igreja. O que eu vou encontrar lá é um ambiente que, por mais que se pareça com um bar, tem uma outra proposta, um outro plano, uma outra ideia. E aí, mesmo se eu encontrar o recurso disponível para que eu esteja alocado ali, não é o mesmo recurso que eu poderia alugar 3, 4 imóveis em outras regiões. E aí entra o conteúdo também. Com qual conteúdo eu vou me comunicar com essas regiões? Nessa perspectiva, será que a gente não tem agora um insight, uma chamada obrigatória de que a gente precisa ter uma outra forma de se comunicar com esse pessoal, tendo em vista que agora que nós migramos para a internet, estamos para a internet, eu percebo que há alguns programas de igrejas na internet que são a cópia dos programas da igreja presencial. Então, mesmo na internet, a gente não está, de certa forma, se comunicando com esse público, porque o conteúdo é o mesmo e a forma é a mesma. O que você me diria sobre isso? Olha, eu falei para vocês que nós iríamos falar em geossociometria em 3 linhas. População, eu falei. Renda, eu falei. E a última eu ia falar sobre o compartilhamento do ambiente social, certo? Então, eu vou passar um slide aqui para tentar responder um pouco sua pergunta, mas eu respondo parte dela lá e parte dela aqui, certo? Parte dela aqui, primeiro. Saiu um estudo da USP há uns 2 anos atrás, muito bacana, que é sobre o número de bares e o número de igrejas. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil é um dos países que mais tem igreja por habitante. Nós temos mais de 575 mil templos registrados, né? Então, o número é enorme, gigante, porque tem mais os não registrados, que talvez seja um número quase que parecido, né? Então, é muita igreja. E aí, uma coisa que eles viram ao fazer esse estudo é que na cidade de São Paulo, há 2 anos atrás, o número de igrejas, em algum momento, superou o número de abertura de bares. Bares no sentido de restrição, não de restaurante, né, mas de restrição do ambiente, do espaço ali, basicamente para a venda de bebida alcoólica, coisas assim. E daí, esse estudo, as pessoas foram perguntadas o porquê você escolhe ir ao bar ou ir à igreja. E viu que a necessidade dos dois era muito parecida. Muitos pensam que ir à igreja, no sentido do crescimento, tinha que ver com a necessidade da religião, e ir ao bar tinha com a necessidade do álcool. E quando foram perguntadas, as pessoas, na verdade, se surpreenderam, porque a resposta dos 2 grupos era o mesmo. O que eles precisavam era de um pouco do ambiente social. O ambiente social daquela comunidade. Se você pensar, o Brasil é um país muito favorável para você ter igreja, porque nós não temos bons ambientes sociais compartilháveis na cidade. Quais cidades, fora as cidades do interior, elas têm praça segura, onde as famílias se reúnem, as pessoas conversam, os amigos trocam. Não, a gente quase não tem. É difícil um lugar que você sai na rua para passear com a família, né? Eu estou numa cidade aqui que é diferente,
da cidade que eu moro. Aqui as pessoas têm um pouco mais, mas ainda assim é restrito. Então, esse ambiente onde se abre um lugar onde você pode se socializar, onde você pode pertencer, estar junto, ele é muito favorável para o crescimento de igrejas nesse sentido. Mas agora eu te dou a outra parte da resposta, olhando um outro slide aqui, então eu vou pedir perdão para passar e depois voltar, que seria esse slide aqui, que é o exemplo de uma igreja que foi plantada para ser uma igreja para tentar atender ou se comunicar com classes sociais mais altas. Então, o que a gente tem aqui? Aqui no centro nós temos um lugar onde é o prédio da igreja. Está vendo esse pontinho verde aqui? Não esqueci a parte da internet da pergunta, não. Só vou tentar migrar para cá primeiro para depois voltar na parte da internet. Então, aqui está o ponto verde, é o ponto da igreja. Numa das áreas mais valorizadas da cidade, uma cidade com a economia pujante, economia crescente. E o que a gente tem aqui? Os pontinhos em vermelho são membros da igreja, certo? E os pontinhos em preto? Interessados da Novo Tempo. Opa, tem uma questão aqui que é importante ver. O raio de igreja, sempre que você pensar num raio de igreja, você pode pensar num raio de 3 quilômetros de influência, ou 10 minutos a pé. Por quê? Porque 3 quilômetros de influência em raio, às vezes sai, é um raio, né? Você não tem como você pegar ali tudo como sendo pessoas que moram ao redor. Mas 10 minutos a pé, não. De qualquer lugar que a pessoa sair, em 10 minutos ela chega a pé na igreja, esse é um raio de influência, porque acima disso as pessoas já estão mais dispostas a utilizar algum meio de mobilidade, seja o carro, seja o ônibus, tudo mais. Então, aqui essa é a área de influência dessa igreja. 3 quilômetros de raio. Só voltando um pouquinho a algo que você disse antes, que foi um insight que me veio aqui, a visão que nós temos sobre a igreja, o prédio, é um lugar de adoração, de culto. Eu cristão, adventista, penso assim. A visão que o não adventista pode ter de igreja é que aquele é um ponto comercial. Então, do ponto de vista, quando eu faço a escolha por morar em algum lugar, geralmente eu penso assim, será que vai ter supermercado ali? Será que vai ter ali uma unidade básica de saúde? Será que vai ter uma delegacia? Dificilmente eu vou perguntar, será que vai ter uma igreja ali? A não ser que eu já seja um cristão e espere que tenha uma igreja da minha denominação ali. Eu falo isso só porque dentro do que você está apresentando e que você já havia falado, a gente precisa considerar a visão que as pessoas têm sobre a igreja para a gente não ter a ilusão de que ter a igreja ali é o cumprimento da missão. Ter o prédio ali, as pessoas lerem a placa que está no prédio, cumpriu a missão, porque se o cara leu a placa e não entrou, aí a responsabilidade é dele. Então a gente tem que mudar a nossa visão de engajamento, de relacionamento, e entender que o prédio em si, ele não é a igreja, ele precisa ser a extensão da igreja. É por isso que o prédio ele é flexível. Pode ser uma casa, pode ser um ponto mais comercial, mas ele tem que estar adequado à proposta de missão que aquela igreja ela se propõe a viver e a fazer naquele contexto, né? O que a gente tem que entender é que o prédio é um lugar propício a dar oportunidade do relacionamento, mas ele não cria, que é o que acontece exatamente nesse exemplo aqui. Se você pensar aqui, a igreja está nesse ponto verde, um lugar de classe média alta da cidade. Os membros, eles não moram, aqui está registrado o endereço dos membros. Os membros da igreja, em sua maioria, eles não moram nessa região, eles moram afastados, está vendo? Já os interessados da Novo Tempo estão aonde? Estão dentro do ponto aonde a igreja se propõe a atender. O que é que falta aí? E aqui nós temos uma outra dificuldade, que é o seguinte: como atingir um público que aparentemente não precisa de nada? Porque na maior parte do tempo, se nós pensarmos, nós enxergamos, não todos, mas uma grande maioria enxerga o evangelho pregado de maneira assim, aonde eu consigo enxergar o sujeito de cima para baixo, porque eu sempre chego com alguma coisa na mão para abrir a porta. Então, primeiro eu abro a porta da conversa com uma necessidade deles. Aqui, dificilmente eu consigo abrir dessa forma, se eu pensar em necessidade material. Mas, ou seja, aqui tem uma outra dificuldade, que é o quê? Se você pensar, as pessoas desse bairro, em torno dessa igreja, as pessoas em torno dessa igreja, elas estão participando de um ambiente, e elas veem que, no dia de culto, pessoas que não participam daquele ambiente semanalmente estão ali. Ou seja, onde é que se cria o vínculo? Essa é uma dificuldade das igrejas.
porque a pessoa cria vínculo com o vizinho dela, que mora a 5 quilômetros, assim como ela, da igreja. Mas a igreja não consegue criar vínculo com o vizinho que mora a 100 metros da igreja. Está vendo a dificuldade? Essa é a terceira dificuldade, que é o compartilhamento do ambiente social. Ou seja, as pessoas que moram... Aqui eu dividi por cores, mas vamos dividir, assim, pensando. As pessoas que moram no vermelho, no azul, essas pessoas elas participam de um ambiente diferente. Eu estou falando que só que é diferente, não melhor ou pior, mas do amarelo. Elas pensam em problemas diferentes, elas vão ter conversas diferentes, elas vão ter interesses diferentes. Que se vem um membro do amarelo atingir esse cara, pode ser, mas lógico que sim. Aí a gente não limita a maneira do Espírito Santo agir de maneira alguma. Mas, ao mesmo tempo, ele vai ter mais dificuldades. Ou seja, por isso que é importante que a igreja seja feita por pessoas que morem naquela região da igreja, independente da classe social que for. Porque aí a gente vai conversar no mesmo nível, aí a gente vai ter a mesma dor, aí a gente vai ter o mesmo interesse, aí a gente vai poder dizer como é compartilhar a vida de fato, né? E aí o vínculo se cria. Por isso o prédio daí se torna um lugar do vínculo, um lugar onde a gente encontra. E de fato, não precisa ter assim, um modelo específico, né? No caso aqui é uma igreja por casa. Mas o que é interessante a gente ver desse mapa, eu gostaria que você levasse como reflexão. Os interessados da Novo Tempo, nesse caso aqui, eles estão exatamente onde a igreja está. Quem não está ali? Os membros. Os membros não estão. Os membros estão afastados, em outros lugares da cidade. Então, ou seja, é uma igreja que não tem raiz ali. E como atingir esse povo durante a semana? Sendo que durante a semana você não passa por ali. Aí por isso que aquilo que você falou tá, mas na internet, a gente poderia atingi-los pela internet? Você vai impactar com a sua mensagem na internet, mas quando ele sai da porta da casa dele para fora, será que ele enxerga aquela igreja mais próxima da casa dele como um lugar de receptividade para aquilo que ele enxerga como um ambiente compartilhável socialmente a partir da visão dele? Porque se não for, ele vai continuar consumindo a mensagem. Aliás, quando você deu o exemplo, você falou assim, um negócio, na igreja como negócio. A igreja, para quem não é da igreja, ela não é vista como negócio, ela é vista como um serviço. Você pensar a maneira com que as pessoas se aproximam, principalmente das igrejas, que são igrejas de denominações maiores e principalmente de canais de televisão aberta, ela pensa na igreja como um serviço. Então, eu estou com um problema, eu vou lá para tentar resolver. Esse é o tipo de mentalidade de quem consome um serviço. Pode ser um serviço emocional, pode ser um serviço espiritual, é um serviço. Até se entende, e esse é dito na maior parte das denominações, pagar, né? Pagar o dízimo. Por quê? Porque é algo como o serviço que é prestado. Então, como nós que estamos na igreja, nós pensamos a igreja diferente, porque entendemos a mensagem de Cristo, a maior parte das pessoas que não estão na igreja pensam na igreja como serviço, né? Aproveitam no serviço. Por isso tem que ser o melhor. Porque quando você vai contratar um serviço para você não quer o meia-boca. Você quer o melhor, ou aquele que melhor te atende nas suas possibilidades ali. E também é sabido já de todos que nós temos uma dificuldade em receber na igreja pessoas de uma classe social muito diferente da nossa. É claro, chegou na sua igreja uma pessoa que não toma banho em 2 dias, mora na rua, as pessoas, de alguma forma, se afastam. É meio que natural do ser humano. Não deveria ser assim? Não deveria, mas isso é outra discussão. Em algumas igrejas também não se afastam, mas pensando assim num consenso, num senso, né? Numa ideia, né? E se chega aquele cara muito rico também numa igreja como numa igreja onde as pessoas não participam da mesma classe social, as pessoas também o quê? Se afastam. Por quê? Porque não tem conversa, não tem. De alguma forma, Ellen White, quando ela fala, e desculpa assim, a referência que veio na mente, quando vem na mente você tem que soltar pela boca, né? Ela fala assim, pelas relações sociais que a religião cristã entra em contato com o mundo. Relações sociais se dão aonde? Num espaço. Num espaço. Pode ser um espaço virtual como esse, mas relações sociais elas se dão através do indivíduo com o indivíduo, e não do indivíduo com o grupo. Então, não sei se aí fica mais ou menos claro a resposta da pergunta. Legal, excelente. Nós temos aqui alguns participantes, quero mandar um abraço para eles. Temos aí o pastor Antônio Pires, que tem acompanhado a gente. E temos também o pessoal da FAAMA, que está conosco também. Temos o pastor Alexandre Aquino, que está lá na FAAMA. Um forte abraço para ele, um grande amigo.
E a ideia da gente com estas transmissões é que a gente provoque insights para que o crescimento da igreja ele continue independente do isolamento, independente de situações envolvendo quarentenas. O crescimento da igreja precisa continuar. E esses insights que têm sido produzidos, principalmente nesta primeira palestra agora, fazem a gente perceber que temos aí na internet, temos tecnologia, temos ferramentas para fazermos análises, estudos, com base numa frase que você usou, a motivação para a missão não pode ser sem informação. E esta informação faz com que a missão ela se torne muito mais até satisfatória, porque a gente planta algo que a gente vê crescer e vê frutificar. Né? A gente precisa sair daquela ideia do agricultor que só joga a semente e vai embora, e não volta para olhar, não volta para tirar as ervas daninhas. Esse não é o princípio da agricultura. O princípio da agricultura é o processo de preparo do solo, plantio e depois a colheita. Então, a gente precisa ter esse olhar de informações, de dados que estão à nossa disposição. Né? Com o passar do tempo, esses dados foram se avolumando para necessidades diversas das sociedades, dos estados, das empresas, e hoje esses dados estão disponíveis também à igreja, para que a igreja se situe ainda melhor onde ela está, onde ela quer estar, e possa fazer essas perguntas. Quando você deu este último exemplo aí, eu fiquei pensando aqui no porquê nós alugamos um espaço para funcionar 2, 3 vezes na semana, e aí vem uma outra fala, às vezes para funcionar mal, dependendo do serviço que é ofertado ali, da qualidade do serviço que é ofertado. Então, quando a gente para pensar em termos de missão, missão não se adequa necessariamente a um dia da semana. A missão ela é muito mais ampla, porque a necessidade de salvação ela é contínua, ela é diária, ela é de 24 horas, ela é de uma vida inteira. Então, quando a gente olha para a análise desses dados, nós não estamos pensando meramente em plantar uma igreja como um prédio, nós estamos pensando em implantar um processo missionário em regiões para populações, e esse processo envolve a vida da pessoa, e a vida da pessoa envolve 24 horas por dia. Aí, se a gente puder ampliar, você conhece algum modelo de projeto ou de algo que nós ofertemos, né, como esse serviço aí, que tenha um impacto sobre a vida das pessoas em mais tempo do que no sábado pela manhã? Eu estou analisando dados frios, só analisando dados frios. E eu vou analisar esse dado aqui e te respondo essa pergunta, dando um exemplo de uma igreja que eu conheci aqui na cidade de Marinha mesmo. Beleza, nós temos aí 5 a 8 minutos para finalizar, falou? Ixi, Maria, vamos correr. Aqui, ó, aquela população de Belo Horizonte, aqui no lugar que a gente viu lá, a renda média das pessoas entre R$19 mil, acima de R$19 mil. Quantas casas? 161 mil casas. População de quase 400 mil pessoas nessa região aqui. O que essas pessoas precisam de serviço que a igreja pode oferecer? Esse é um bom modelo para se trabalhar aqui. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei algum tempo com voluntariado, ali na Praça da Sé. E as pessoas chegavam para mim e diziam assim, as pessoas que queriam ser voluntárias, chegavam e falavam assim, o que eu posso fazer? E eu perguntava para as pessoas, o que você quer fazer? E sabe que quando eu dava outra resposta para elas, elas travavam, a maior parte delas travavam. Ué, como assim o que eu sei fazer? O que eu quero fazer? Essa é uma dificuldade que muitas vezes a igreja tem de não se enxergar como possibilidade de bênção na vida do outro. A não ser quando a gente vai dar algo material. Mas tem uma igreja aqui que ela abriu um centro de desenvolvimento relacional. E ela, vou dar uma ideia espúria aqui, ela cobra para ensinar os casais a se relacionarem dentro do contexto cristão. Ela abriu também uma livraria junto no prédio. Ela foi abrindo serviços da igreja, né? É uma igreja de uma linha neopentecostal. E me assustou, porque eu conheço a cidade há algum tempo, passando aqui no fim de semana, eu olhei assim, e eles compraram metade de uma esquina, que é uma das maiores avenidas aqui da cidade. E daí eu comecei a pensar, por que o crescimento dela? Porque ela tem atividades em que as pessoas têm necessidades durante toda a semana.
Nós pensamos muito na gratuidade sempre, né? Não, vem aqui que vai ser tudo grátis para você e tal. Esse é um tipo de pessoas que aquilo que se é grátis ou não para eles não faz diferença. Se for grátis, pode ser, mas se não for também, tanto faz. O importante é que seja de qualidade. E muitas vezes, pela gratuidade, nós abrimos mão da qualidade. O que traz para nós, muitas vezes, irrelevância naquilo que nós fazemos. Então, é bom que, se as pessoas nos enxergam como serviço, nós temos que ver que o nosso serviço tem que produzir bênção na vida da pessoa. Aí não é que nós entramos do jeito que elas queriam, mas nós nos colocamos na posição que elas nos enxergam. E depois nós oferecemos aquilo que elas precisam. Porque nós temos consciência daquilo que elas precisam. Então, imagina que toda a igreja, na verdade, ela pode ser pensada como fornecer bênçãos para aquela população. Mas desde que eu conheça aquela população. A dificuldade é em conhecer a população. Tem vários modelos para conhecer a população, isso aí, na frente, nós já conversamos uma vez sobre um chamado modelo Trevo, de gestão de projeto, e tem vários. Mas qual é a importância? Entre eu entender o que eles precisam e como eu posso ser bênção. Se eu conseguir casar isso, a igreja não tem por que ficar fechada. Se a gente pensar no número de membros e oportunidades que a gente tem, e mesmo que seja pela diversificação de cultos, ou seja, cultos segmentados, o pastor Jair tem ideias belíssimas sobre isso aí. Então, ou seja, ideias tem aos montes, o que as pessoas precisam é ter uma linha. Vou seguir essa linha aqui e testar. Também não sei se fui ao ponto aí da sua pergunta. E uma outra questão também, mais um insight, esse é o propósito, né, do nosso congresso aqui, é produção de insights, e não fazer por alguém. A ideia aqui não é apresentar modelos, é apresentar hipóteses, propostas. Então não é um modelo a ser copiado, é um modelo para provocar um pensamento, né? Essa aqui é a ideia. Por exemplo, na linha de serviços ofertados, não necessariamente precisa ser um membro da igreja aquele que oferta, que é a ferramenta para o serviço ofertado, né? Isso já faz com que eu me comunique com a comunidade. Logicamente, é um serviço coordenado pela igreja, mas o agente de execução daquele serviço não necessariamente precisa ser um membro da igreja registrado nos livros da igreja. Ele pode ser um membro num processo afetivo com a igreja, num processo de curiosidade do que é a igreja. E aí, à medida que ele serve com a gente, ele vai poder nos conhecer, e à medida que ele nos conhecer, ele vai poder fazer uma escolha, né? Vai poder fazer uma escolha religiosa, uma escolha espiritual. Eu fiz um acordo com ela aqui para não latir mais, não. Tá dando olho aí. Mas é isso mesmo. Sky. Muitos Achei que você estava gritando comigo, cara. Mas vê se tem alguém no portal. Muitos dividem a missiologia em quatro áreas. Na verdade, subdividem em 4, porque são 2, que é o quê? Missão e serviço. Segundo, apoio e recuperação. Então, nessas 2 áreas. Primeiro, serviço e evangelização, que aqui faz parte da proclamação. Aqui é proclamação, pregação, mas não quer dizer que no serviço não haja missão, entendeu? É claro que todo mundo consegue compreender isso. E segundo, apoio e resgate, ou recuperação. Se eu conseguir alinhar as minhas ações dentro disso, eu consigo saber na sociedade quando eu preciso resgatar, quando eu preciso servir, quando eu preciso pregar e quando eu preciso apoiar. O que falta muitas vezes não é o que falta muitas vezes não é eu não poder fazer, é eu não ter a ideia de qual é o efeito que aquilo que eu vou fazer tem que produzir, que é a efetividade entre a ação e o público-alvo. Então, quando eu não tenho essa ideia, as coisas podem se tornar vagas, e eu começo a fazer a missão pela missão, e não é o caso. Então, a ideia que eu preciso ter é que talvez dividida dessa forma fica melhor. Se eu conseguir colocar as minhas atividades entre serviço, um serviço que eu ofereço para a população, uma evangelização que eu promovo, um apoio que eu faço, ou um resgate que eu promovo. O apoio pode ser jogando aí no mais básico, ensinar uma profissão, né? A recuperação, o resgate, né? A recuperação e o resgate. Pede para a sua mãe pegar esse cara, por favor. Então, desculpa, pessoal. Pode falar aí, tá? Fique tranquilo. Recebendo visita aqui.
E então, essa dificuldade entre eu ver a ação e o público-alvo. Se eu não conseguir ver isso, pode ser que eu não consiga ver o resultado. E uma coisa que você falou que é muito importante também, às vezes nós entramos numa roda da autossabotagem por nós não confrontarmos, muitas vezes, os nossos resultados com as nossas incapacidades. E eu acho que isso também pode ser frustrante. Por quê? Se eu começo a analisar que a minha igreja ela é do tamanho X, mas a minha população é do tamanho Y, eu não avanço sobre ela, muitas vezes eu tenho o discurso da minha autossegurança, né? Não, Deus é que promove, mas eu não paro para uma autocrítica em saber o que eu não promovo para que a sociedade conheça o Deus que eu conheço. Pastor, chegamos no fim. 3 minutos para você concluir seu raciocínio, conteúdo, que foi extraordinário. Nós temos recebido aqui o feedback do pessoal. Pessoal que tem nos acompanhado aí, nós deixamos o link do nosso Telegram para você fazer parte do nosso grupo, onde nós vamos colocar ali informações sobre as palestras de hoje, de amanhã, e, ao mesmo tempo, é onde você pode fazer algumas perguntas e, à medida do possível, a gente vai repassando as perguntas para os nossos palestrantes. E você pode finalizar, então, pastor. Eu queria gastar um tempinho, eu não consegui chegar aqui ao final dessa parte aí, mas fica para outra hora, que é algumas ferramentas de pesquisa, mas eu queria mostrar um pouco desse Big Data. Big Data é uma pesquisa com um grande volume de dados, e nós resolvemos aplicar essa pesquisa sobre o número de pessoas que saem da igreja, para a gente tentar entender esse perfil de pessoas que entram, mas que saem da igreja porque saem. Então, eu vou pular a parte da estatística e vou jogar aqui, que esse é um dado muito importante. Uma coisa que a gente percebeu é que o perfil entre as pessoas que são batizadas em algumas áreas durante um tempo que foi pesquisado, ele não é o perfil de pessoas que dizem que não frequentam uma igreja. Então, ou seja, o perfil de pessoas batizadas, a sua maioria eram mulheres, 35 a 40 anos, casadas com filho, classe social B e C. Mas quando perguntado às pessoas que não frequentavam uma igreja, geralmente eram homens de 31 a 35 anos, solteiros, sem filhos, pertencentes à classe A e classe B. Isso nos gerou uma necessidade de pesquisarmos isso mais a fundo. Só que se eu mostrar para vocês aqui como é uma pesquisa de Big Data, nos dá esses resultados assim, ó. Aí não dá para entender muito, né? Aí depois que você filtra, ela gera árvores de decisões assim, que também não dá para entender muito, né? Então eu vou tentar exemplificar aqui. Cada árvore dessa é uma árvore dessa, ou seja, a pessoa que entra com idade tal, permanece tanto tempo na igreja e sai da maneira tal. Seria basicamente isso. Então, o resultado, ainda é uma pesquisa que está sendo feita, mas eu vou compartilhar aqui alguns resultados que eu achei interessante, que é o quê? Pessoas do sexo masculino entre 25 e 27 anos de idade e tempo de igreja de 1 a 2 anos tendem a entrar por rebatismo. Quando nós vamos no feminino, pessoas do sexo feminino entre 21 a 27 anos de idade, também de 1 a 2 anos dentro da igreja, tentam entrar por rebatismo. Ou seja, o gênero feminino, eles tendem a estar mais dispostos ao rebatismo depois de uma experiência negativa com alguma igreja ou de uma profissão de fé, por um tempo maior da vida do que o homem. E esse tempo, além de ser mais estendido, com o homem ele se torna mais tardio. Como a gente chega a isso? A gente tem que, pelo menos, 100 mil possibilidades para o algoritmo fazer essa conta aqui. Então, é importante a gente pensar nisso, por quê? Porque se a gente pensa no cara que se batizou, um homem que se batizou lá pelos 18, 19, que ficou 2 anos na igreja por algum motivo saiu, ele vai estar disposto a voltar para a igreja depois dos 25 a 27 anos. Aqui a gente está falando sobre classificação, né? Uma outra coisa importante aqui, ó. Pessoas do sexo masculino entre 58 a 60 anos de idade, com tempo de 4 a 5 anos de igreja, tendem a entrar por rebatismo também. Aqui está falando do rebatismo em uma idade mais tardia. Então, esses 2 períodos para o homem são períodos para rebatismo, dos 25 aos 27 e depois dos 58 aos 60 anos de idade, quando já tem uma experiência maior de igreja. E eu vou terminar com esse último aqui, que eu acho que talvez seja aqui o que mais saltou aos olhos, que eu acho que no ministério pastoral ele se torna muito importante, Marcos, que é o quê? Pessoas entre 50 e 52 anos,
com mais de 5 anos de idade, com mais de 5 anos de tempo de igreja, tendem a sair por apostasia. E o algoritmo encontrou aqui um ponto muito importante, que é o número de pessoas que já ocuparam até mesmo função, cargos na igreja, mas que depois de um longo tempo de igreja, acima dos 5 anos de igreja, se tornam frustrados e tendem à apostasia. O algoritmo ele faz diversas probabilidades aí numa árvore de decisão para chegar nesse resultado. E esse resultado aqui saltou muito aos olhos. Eu não vou falar a porcentagem dele, porque não é a finalidade da pesquisa, mas a finalidade da pesquisa é alertar a gente abrir os olhos para algumas tendências que estão acontecendo. E qual que é a tendência aqui? Talvez pessoas que já estiveram conosco, até mesmo no nível de liderança, de diácono, de ancião, com cargos, depois de 5 anos da igreja, quando tem a idade aí de 50 a 52, com mais de 5 anos de igreja, tendem à apostasia. Essa pesquisa de Big Data ela tem outras finalidades, mas hoje aí eu queria mostrar essa primeiro, de definir qual é o perfil de pessoas que se batizam e pessoas que estão pessoas sem igreja, e essa outra que é sobre as tendências de apostasia e de rebatismo. Muito bem. Chegamos ao fim. Esse final aqui merece mais 2 horas, porque ele traz para a gente uma outra perspectiva que envolve talvez um termo mais de revitalização, envolve o cuidado com o que nós geralmente chamamos de fechar as portas dos fundos. Porque nessa visão que você apresenta, que a gente pense de fato em como essas pessoas estão entrando. Aí nós ligamos o processo de plantio, o que fazemos no plantio, o que fazemos na evangelização do início da relação da pessoa com a igreja, e como que essa pessoa está chegando na sua maturidade, como que essa pessoa está amadurecendo, para que a gente vá sabendo também a servir ou ofertar serviço que já está usando o serviço da igreja, ou que já é parte da igreja. Porque aí eu também refletiria se será que os nossos sermões têm amadurecido as pessoas ou têm sustentado-as naquele ponto onde elas estão na carreira espiritual, ou até têm feito-as regredir. Será que a atividade, a participação dela, ou a não participação dela, como que isso tem favorecido para que ela participe por mais tempo, e o que nós queremos, né, que ela participe a vida inteira do movimento da igreja. Nós vamos marcar contigo para um novo momento, aqui nesse mesmo canal, para você ampliar os dados e os resultados desta pesquisa, porque elas são extremamente importantes para nós, como igreja. Parar e pensar assim, quem saiu? Por que saiu? É apostasia, tá? Mas essa apostasia tem um motivo de ter começado, e não necessariamente só aquilo que eu vejo enquanto tornou-se apostasia. E eu penso que isso aí é muito importante quando você fala de rebatismo, por exemplo. Nós percebemos que estes dados relacionados a rebatismos são importantes que nós vejamos que a relação da gente com aquele que vem via o rebatismo é um esforço diferente daquela relação que a gente tem com quem nunca foi batizado. E é pensar quais ações temos feito para este público do rebatismo, para que ele seja cada vez maior e que ele não se transforme em uma nova apostasia. Porque aí tem esse fator também. Quantos destes que foram rebatizados, quanto tempo que eles permanecem na fé? E qual é a qualidade, entre aspas, né, desse desenvolvimento espiritual dele? Quando a gente começa a fazer essas perguntas, a gente, pelo menos na minha mente, vem a questão assim, nós precisamos cuidar melhor uns dos outros, mas a gente precisa saber o que é cuidar. A gente precisa saber o que é cuidar, para que a gente cuide de cada um do jeito que cada um se sente cuidado. E estas perguntas, de novo, eu volto àquela sua ideia inicial. A gente precisa mais do que motivação, a gente precisa de informações adequadas para que a motivação tenha o motivo certo e tenha o propósito adequado e faça com que a gente vá crescendo não apenas em números registrados, mas em influência
É isso que eu penso, crescermos em influência. Às vezes nós estamos como igreja numa população, mas a igreja está mais presente na vida daquela população do que a quantidade das pessoas daquela população na igreja, no culto da igreja. E isso se faz verdadeiro por centros de influência, quando a igreja ela se torna um centro de influência e quando ela usa os seus serviços diversos, seja educação, seja saúde, outras formas de serviços que a igreja tem, como o seu DNA, à medida que ela estende esse menu de relacionamento com a sociedade, a igreja influencia a sociedade inteira, que talvez mesmo sem sair de casa, continua preparada para a volta de Jesus. É o caso que você citou dos interessados da Novo Tempo. Nós podemos afirmar que muitos deles já são adventistas quanto à crença na breve volta de Jesus, mesmo não estando presentes no prédio, no templo ali. E quando a gente imagina que através desse serviço, a comunicação da igreja, a igreja se torna maior do que o que nós vemos, a gente se preocupa em crescer mais e não apenas em ver. E para crescer mais, a gente vai se preocupar não só com a quantidade de pessoas assentadas no banco da igreja, mas com a quantidade de pessoas afetadas pela missão, pelo conteúdo, o evangelho da igreja. Mestre, Deus te abençoe. Eu sei que você quer falar mais. Eu não vou deixar você começar a falar mais. Mas, eu até ia pedir para ele falar mais um pouquinho, que agora que eu cheguei... É isso aí, Luciano. Cheguei não, fiquei aqui nos bastidores. Aqui, não por isso mexe com o homem não, rapaz, que aí tem conteúdo, viu? É por isso que eu subi, tá? Estava atendendo o pessoal aqui nos bastidores aqui. Olha, veja só, muita gente, viu? Pessoal da Guatemala, Estados Unidos, até acabou de entrar um aqui da França, né? Nós tivemos um pequeno... aliás, na verdade, é questão de fuso horário, né? Eles entraram atrasados, mas é questão de fuso horário. Mas a gente vai tentar ajustar isso aí, para ver se todo mundo possa participar. Legal. E o pessoal do nosso grupo, lá do Telegram, né? Eu peço aí, quem estiver nos acompanhando, participe lá do grupo nosso Telegram, do Influenciar, porque lá vai ser um conteúdo específico, né? É somente colocado para o pessoal do Telegram. Inclusive, do webinar, da palestra que nós vamos apresentar aqui nesses 2 dias, a pessoa pode enviar sua pergunta por lá, tá bom? Mas, assim, nós não temos mais tempo, eu queria até entrar numa outra questão aqui, mas tudo bem. Que eu tenho um grande desafio aí, o pastor Wallace, como diretor de grupo desse ano, fui convidado para diretor de grupo, e estou nessa questão desse movimento de missão urbana. O bairro lá é muito promissor, né? E para te falar a verdade, eu acho que eu aproveitei mais aqui como um aluno do que como moderador dessa palestra. Amém, bacana amém, demais. Nota 1000 foi uma bênção mesmo. A gente tem pessoas aí de vários lugares. A gente vai tentar ajustar a questão do fuso horário, provavelmente deixando o link do YouTube liberado para o pessoal, que aí vai ser mais fácil para eles. A gente vai ajustar isso durante o dia para as próximas palestras, mas ficamos muito felizes de saber que a influência tem chegado a outros lugares, porque o desejo de influenciar de cada um para o reino de Deus tem sido real em todo lugar. E Deus seja louvado, porque mesmo em meio à pandemia, a gente tem usado os recursos tecnológicos para a glória de Deus. Eu digo geralmente assim, não é apenas comer e beber para a glória, é teclar também para a glória de Deus. E à medida que a gente vai teclando para a glória de Deus, a gente tem uma grande igreja muito maior do que aquela que tem podido ir ao prédio, né? Em alguns lugares 10% da capacidade máxima, mas quando a gente olha para essa igreja transitando pelas ruas da internet, pela geografia da internet, a gente tem uma grande igreja aí que a gente pode influenciar, e quando a gente retornar ao contexto presencial, que a gente não sabe qual que vai ser o normal, se vai ser o novo, vai ser o antigo, ou se vai ser um outro tipo de normal, quando a gente retornar, que nós tenhamos muito mais do que aqueles que éramos há 40 dias, que nós sejamos muito mais do que aqueles que nós fomos e desejamos ser há 40 dias, que nós sejamos aqueles que Deus tem multiplicado, mesmo que a gente ainda não veja face a face, que quem sabe no retorno a gente vai ver uma multidão de pessoas que vieram porque nós não deixamos de ir, mesmo estando na nossa casa, não deixamos de ir através das redes sociais, da internet como um todo. Pastor Alisson, você ora por nós? Oro. Pessoal, não tenha medo dos dados, não. Os dados, eles não atrapalham, muito pelo contrário. Os dados, eles esclarecem. O máximo de dados que você puder ter sobre sua igreja,
sobre sua sociedade, sobre sua comunidade, sobre a história daqueles que marcam para o positivo e para o negativo, só vão te dar mais segurança para você tomar suas decisões. E influenciar é isso. Ou você exerce influência ou você sofre. Então, que a gente aprenda aqui é exercer. Vamos orar, então? Pai querido, nós te louvamos porque tenho certeza que cada um que está assistindo tem o seu chamado para uma comunidade, para um país, para um povo. Não sabemos aonde do mundo o Senhor nos levará, mas aqui estamos para que o Senhor nos leve. E leve também a tua influência conosco, Pai, para que o teu reino cresça, para que a tua igreja seja triunfante e que Jesus Cristo volte. Nos entregamos uma vez mais em tuas mãos e esperamos receber de ti graça e misericórdia. Abençoe aqui o Luciano e o pastor Marcos, que fazem com que essa iniciativa do Influenciar chegue a lugares tão distantes do mundo e que isso possa ser de uma maneira tão multiplicável, Pai, que pessoas e pessoas sejam influenciadas, porque aqui estão sendo influenciadas também pelo mover do teu Espírito na tua igreja. Tem misericórdia de todos nós, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Forte abraço, pastor, e o nosso grupo aí que está nos acompanhando, nos encontramos às 16 horas na palestra sobre a inteligência artificial e projetos missionários. Estou mega curioso por esta palestra. Vai ser o Cleiton, ele é gestor de inovação do Instituto Adventista de Tecnologia, ele é mestre em inteligência artificial e vai nos trazer aí uma compreensão do que tem sido usado de conteúdo nesta área, que a igreja tem usado, como podemos usar mais e ampliarmos ainda mais a nossa ideia do uso da tecnologia para o avanço do reino dos céus, do reino de Deus. Deus te abençoe, pastorzão. Forte abraço aí para você, para a esposa, para a filhinha, para a cachorrinha, para a mamãe, para todo mundo aí. Valeu, um abraço. Um abraço. Até mais.